Seja bem-vindo e bem-vinda aos Eleitos, o programa de análise política semanal no Porto Canal, onde olhamos para os assuntos que marcaram a última semana. Para isso são hoje nossos convidados os deputados Carlos Eduardo Reis e também Rui Afonso. Carlos Eduardo Reis do PSD e Rui Afonso do Chega. Muito obrigado por estarem connosco nesta edição. Rui Afonso, o Chega não tinha muitas críticas a fazer a este Orçamento de Estado e por isso optou por aquela manobra publicitária, vou-lhe chamar assim, na última sexta-feira, ou o objetivo era outro? Boa noite, João. Boa noite, Carlos. Cumprimento todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa. Não, repare, eu acho extraordinário como é que se levantam tantas vozes contra uma ação que foi uma ação de protesto que nós fizemos, portanto, em espaços que eram nossos, em espaços partidários, quando, por exemplo, ninguém se insurgiu quando iluminaram a fachada da Assembleia da República com a bandeira LGBT. Quando, enfim, utilizaram a fachada da Assembleia da República para colocar bandeiras para a Palestina. Aquilo que foi feito foi uma ação de campanha política, uma ação de comunicação, num espaço que era nosso e que nós fizemos de forma provisória, ou seja, no decorrer da votação do orçamento, da discussão e da votação final global do Orçamento de Estado. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que se perceber, isto não se trata em atacar as instituições, estamos a falar de tarjas, quer dizer, que são facilmente removíveis, não se estragou nada. Tarjas com a imagem do Primeiro-Ministro cheio de notas à volta, repare, são novas não é igual formas, à bandeira da Palestina. São novas formas de fazer política. Eu acho que os governos, ou melhor, os partidos, como o PS e o PSD, estão agarrados a políticas do passado. Há novas formas de fazer política, os tempos mudaram, aliás, a política em geral está a mudar no mundo e foi mais uma forma de comunicação, quer dizer, aquilo não houve um ataque, conforme disse o Carlos, a instituições do Estado. Claro, quer dizer, não aconteceu isso. Mas eu recordo-me, por exemplo, de ver ao longo dos anos André Ventura ser muito queixoso quando, por exemplo, existiam ataques àquilo que são os outdoors, à campanha permitida aos partidos pelas cidades de todo o país. Era muito crítico sempre que havia alguma vandalização desses outdoors e desses cartazes do Chega. E no fundo, ali temos um monumento nacional que é a Assembleia da República, onde a imagem, ainda que momentaneamente, ficou alterada, não é? Sim, mas repara, existem recorrentemente ações em que são colocados cartazes e são colocadas tarjas na Assembleia da República. Obviamente que ali foi alusiva realmente a uma ação de protesto de um partido político, mas normalmente a Assembleia da República, não raras vezes, já havia iluminada, conforme já disse, com uma bandeira LGBT. Se a Assembleia da República é casa de todos nós, quer dizer, acho que uma ação... Nesse caso foi uma decisão do Parlamento, não é? De todos os partidos. Não foi de todos os partidos. Não foi de todos os partidos. E, portanto, sim, mas nós também estamos lá e representamos 1,5 milhão de portugueses quase. E, portanto, apesar de ser a nossa casa, utilizaram a nossa casa para uma ação que nós não tínhamos concordado. Mas deixe-me só dizer outra coisa. Deixe-me dizer outra coisa. Nós não concordámos em nada, e o João utilizou essa expressão de dizer que foi uma forma de nós, como não tínhamos nada a dizer relativamente ao orçamento, foi uma forma de marcar a agenda. Não é verdade. Nós insurgimos-nos muito contra este orçamento, porque foi um orçamento que foi construído por um bloco central. Este orçamento é um orçamento que neste momento não tem um espectro parlamentar identificado à direita ou à esquerda. Mas nessa perspectiva o Chega viabilizou também propostas, por exemplo, do Partido Socialista. Sim, mas repara, nós viabilizamos propostas do Partido Socialista. E qual foi a proposta do Partido Socialista que nós viabilizamos? Aumento de pensões. Nós também não tínhamos uma proposta de aumento de pensões? Tínhamos. Foi feita pelo Partido Socialista? Foi, sim senhora. Mas podia ter sido pelo PSD, podia ter sido pelo PCP, podia ter sido pelo Bloco de Esquerda e nós viabilizaríamos na mesma. Agora, repare uma coisa, nós temos aqui propostas e relativamente ao Distrito do Porto, posso-lhe dizer, temos aqui um conjunto de propostas, foram apresentadas 9 propostas relativamente ao Distrito do Porto, nomeadamente o reforço do número de efetivos da GNR e da PSP, em que foi rejeitado, com votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do PS, da IL, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE. Temos aqui outra proposta que foi feita para o Distrito do Porto, requalificação dos postos de esquadra no Distrito, também foi rejeitada pelo PSD, CDS e com a abstenção do PS, IL, PCP e LIVRE. Temos aqui outra também proposta, nós apresentamos várias propostas para o Distrito do Porto, da reestruturação do sistema de portagens na área metropolitana, em que queremos resolver o problema da VCI, que também foi votada contra pelo PSD, pela IL e pelo CDS. Temos
temos aqui várias propostas que foram rejeitadas e que nós apostamos. Repara, aqui não estamos a falar de questões partidárias, estamos a falar em ajudar os distritos, melhorar, digamos, o reforço de efetivos no distrito do Porto, em que o PSD votou claramente contra. E, portanto, nós estamos preocupados não de onde é que vêm as propostas, mas sim qual o seu conteúdo e de forma é que eles podem, desse conteúdo, pode contribuir realmente para beneficiar os portugueses. E isso foi sempre esse o nosso espectro. Portanto, nós saímos daqui de um orçamento que era um orçamento neutro do ponto de vista do impacto do orçamento. Estamos a falar aqui de um orçamento que representa, em termos de medidas permanentes, 0,02% do PIB. Portanto, não é, quando falam de um orçamento reformista, não é um orçamento reformista, é um orçamento de continuidade da política socialista que tem vindo a ser feita. Os senhores aumentaram, como sabem, um aumento de contas. Aumentaram 1.000 milhões de euros a despesa do orçamento. Nós? Com IRS, portanto, vocês, não só vocês. A IRS era eu estou a dizer as oposições. IRS, portagens, IVA da eletricidade, pensões. Não, desculpe, mas a eletricidade, o IVA da eletricidade, a redução do IVA da eletricidade e a questão das portagens são 280 milhões de euros. Não estou a dizer tudo. O IRS era uma medida que originalmente tinha sido colocada pelo PSD, certo? E a questão do aumento de pensões, acho que é justíssimo, considerando que o PS negociou com vocês, ou seja, vocês trocaram o vosso programa eleitoral em 1% do IRC para irmos buscar o aumento de pensões. E, portanto, aqui é claríssimo, Carlos. Em relação às pensões, o Rui Afonso sabe que nós preferíamos um aumento extraordinário, como fizemos agora no final do ano. Preferíamos deixar uma almofada para um aumento extraordinário, perceber a execução orçamental e poder fazer um aumento extraordinário. Vocês quiseram fazê-lo agora e nós vamos respeitar isso, está incluído no orçamento. Foi financiado, pela redução de 1%, que vocês negociaram, que o PSD negociou com o Partido Socialista para viabilizar o orçamento. Ir agora buscar uma medida para financiar outra, não foi isso que aconteceu. Isso não faz sentido. Uma medida financiou a outra, Carlos Eduardo Reis. Isso é a vossa narrativa. Para este debate, eu ouvia o líder do Chega dizer que não aceitava o corte de 5%, antes de todos os cortes da Troika estarem de acabarem. Eu gostava de saber qual é o corte que se mantém da altura da Troika, Carlos, eu digo qual é o corte? Claramente. Qual é o corte que se mantém o IVA, da altura da Troika? A taxa de IVA geral, a taxa de IVA de 21% passou para 23% no tempo da Troika. Seria uma medida de caráter temporário. O IVA reduziu de 23% para 21%. Não reduziu. E, portanto, neste momento, todos os portugueses continuam a pagar uma taxa forte, um imposto fortemente regressivo, enquanto os políticos vão receber isso é mentira às pessoas. De todas as carreiras, se os ordenados dos políticos devem ser mais reduzidos, têm que ser consequentes. Carlos, mas repara uma coisa, tu não podes aceitar que os políticos sejam ressarcidos em 5% só ordenado. Eles não vão ser ressarcidos, vai ser reposto aquilo que foi cortado. Desculpa, mas quando há pessoas ainda que vivem na miséria, com pensões de 300 e 400 euros, Carlos, e tu sabes perfeitamente essa situação. Tu não podes. Eu não estou disponível para fazer um debate nesses termos. Tu sabes, deixa-me só... O Rui tinha no Parlamento colegas da sua bancada em pânico. Em pânico, é verdade. É verdade. Com medo que o vosso líder vos exigisse devolver os subsídios de ajudas de custo. Subscrevemos todos um documento a abdicar de 5%. Nós não temos problemas nenhum relativamente a essa matéria. Agora, a questão é esta, Carlos. O IVA é o imposto mais regressivo que neste momento existe na fiscalidade portuguesa. Estava a falar do IVA, estava a falar da vossa proposta demagógica. São os que mais sofrem com o aumento do IVA. Toda a gente sabe. O IVA foi aumentado de 21% para 23%. Deixa-me só acabar e depois, entretanto... Com certeza. O IVA foi aumentado de 21% para 23% de forma temporária, no fundo para compensar a situação na altura que se estava a viver no tempo da Troika. Com o compromisso que posteriormente voltaria novamente aos 21%. Isso aconteceu? Não aconteceu. Nós temos situações de carreiras profissionais que ainda não viram a sua carreira, ou seja, que não viram, digamos, os seus cortes integralmente, digamos, repostos. Integralmente resposta à questão dos professores, digamos, existe um compromisso plurianual, ok? Pronto, ainda não viram os cortes totalmente repostos e, portanto... Só vou ver daqui a 4 anos, não é? Ou daqui tudo bem, tudo bem. Temos situações de pessoas que neste momento vivem com pensões de 300 e 400 euros. Portanto, Rui Afonso, o Chega preferia ou aceitaria, por exemplo, a solução que foi apresentada pelo Presidente da República de que esta devolução fosse só aplicada a futuros titulares de cargos políticos e não aos que neste momento já estão exercendo cargos políticos? Sabe o que é que eu aceitaria, João? E digo isto de bom grado. Eu não me importava que estes 20 milhões de euros fossem, eu não me importava de retirar os 5% do corte que eu tive em termos salariais
e que não me desse esse corte salarial, que esses 20 milhões de euros fossem, no fundo, aplicados para recuperar ou para aumentar as pensões mais baixas, que neste momento são de 300 e 400. Carlos Eduardo Rui Afonso Chega sente-se responsabilizado depois de ter viabilizado esta proposta do aumento das pensões? Eu acho que há aqui uma questão, esta questão do aumento extraordinário, se houver dinheiro para tal, repare que calha sempre na altura anterior ao à discussão do Orçamento de Estado. É claramente uma medida eleitoralista. Não tínhamos dúvidas relativamente a essa matéria. Eleições, e, portanto, a anterior à discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, é sempre interessante, nós podemos injetar nos pensionistas, não é? Mais dinheiro, dar-lhes mais dinheiro. Então vocês concordam que haja um aumento, mas concordam que haja um aumento para os pensionistas ou não? Esse tipo de postura é uma postura e claramente demonstra que o Governo, que a AD, não prioriza os pensionistas. Depois de sexta-feira, acusar o Governo de ser eleitoralista. Não vale a pena nós andamos aqui com as histórias. A AD não prioriza os pensionistas. E, portanto, não percebe as dificuldades, os problemas que os pensionistas enfrentam todos os dias entre pagar a medicação ou pagar a alimentação. Isto é real. Isto é real. O Rui sabe e deveria ser considerado. O PSD, que se diz como um partido humanista, e põe completamente de lado a questão dos pensionistas. Se houver dinheiro, depois nós vemos se podemos aumentar ou não. Podemos dizer, no fim deste orçamento, que há muito mais aquilo que separa o Chega do Governo do que o que junta, como inicialmente podíamos pensar depois das últimas eleições? Repare, eu acho que o Governo, neste momento, está a ter uma postura muito, digamos, pouco... Digo isto porque o Chega tem estado muitas vezes em algumas propostas ao lado do Partido Socialista. Não, mas, por exemplo, em que proposta? Estamos a falar do aumento de pensões. As portagens e as pensões, por exemplo. Mas, repare, retirar portagens não é uma medida de um partido de esquerda, é uma medida de um partido de direita. Reduzir o IRS da forma como nós o reduzimos não é uma medida de um partido de esquerda, é uma medida de um partido de direita. Mas aparentemente não deste PSD. Pois, mas este PSD... Estaria mais próximo ideologicamente, teoricamente, do Chega, não é? Não tem a ver com questões ideológicas, tem a ver em beneficiar mais os portugueses. E a verdade é esta. Miranda Sá, o Governo tem feito manobras, enfim, em termos de comunicação, de déficits orçamentais ou de superávites orçamentais, que não são realidade. Repare uma coisa, o excedente orçamental previsto pelo Governo para o próximo ano é 0,3%. Quer o Conselho de Finanças Públicas, quer a Comissão Europeia já vieram dizer que o excedente orçamental vai ser quase o dobro, 0,6%. Estamos a falar entre ter um excedente orçamental de 750 milhões de euros ou ter um excedente orçamental de 1.500 milhões de euros. Nos governos portugueses, não é? Sim. Assistimos isso ao longo dos últimos anos. Repare, de onde é que eles foram buscar isso? Em baixa, agora de onde é que alta, eles foram buscar isso? Ao Partido Socialista. O Partido Socialista é que normalmente subestima a receita, sobreestima a despesa e depois, no final do ano, faz um brilharete e diz nós somos fantásticos e somos os especialistas das contas certas. Os pensionistas ficará muito contente com o aumento extraordinário que poderá ser feito com esses números que está a dizer. Não pode ser assim. Ouça, aquilo que eu digo... Em relação aos pensionistas, complemento solidário para idosos aumentado 2 vezes. 50 mais 30, 50 antes, mais 30 agora. Com participação a 100% dos medicamentos. Aumento suplementar nas pensões, como sabe. Aumento à taxa da inflação. Não, em 24. Em 24. Aquele pontual. Foi uma medida eleitoralista. Rui, mas custa dinheiro. Claro, ao Estado. Abertura para fazer novamente esse aumento, esse apoio pontual para em a discussão do Orçamento de Estado, não é? Porque se houver outra vez problemas... Mais preocupação com os pensionistas em relação ao comparativo que tínhamos, que era do Partido Socialista nos últimos 8 anos, enfim. Para concluir, temos que fechar. Os portugueses em geral sofreram uma enorme perda de poder de compra nestes últimos anos, nomeadamente devido ao cenário inflacionista que se viveu. É importantíssimo os portugueses recuperarem o poder de compra. Neste momento, os mais prejudicados por aumento dessa inflação, pela inflação galopante, foram realmente aquelas pessoas que oferem rendimentos mais baixos. Aquilo que este Governo devia estar centrado em recuperar esses rendimentos. Ou seja, recuperar o poder de compra dessas pessoas. E não, neste momento o Governo não está preocupado nisso.
E é isso que nos está a preocupar, é nós pensarmos que o Governo prometeu, através do seu programa eleitoral, através do seu programa do Governo, digamos, uma reforma fiscal prometeu fantástica. Baixar o IRS, baixou. Prometeu baixar o E IRS, a verdade baixou. É que este orçamento é um orçamento de prometeu continuidade valorizar as carreiras, por um valorizou. Central. E este orçamento não prometeu acrescenta apoiar nada os pensionistas, apoiou. ao orçamento de Estado que seria feito pelo Partido Socialista. Rui Afonso, Carlos Eduardo Reis, muito obrigado mais uma vez aos dois por terem estado connosco. Assim que nos acompanhou, também fica um agradecimento. Muito obrigado por ter estado connosco e até à próxima.